Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nessa aula, nós vamos falar sobre a contração das distâncias na relatividade restrita. Então, nós vimos na última aula um exemplo em que a gente tem um referencial S que está em repouso em relação a um trem que está se movendo com uma velocidade v, e esse referencial do trem é o referencial S'. Então eu tenho um observador que está no referencial S, tenho também um observador que está no referencial S'. Conforme o trem se movimenta e o trem passa aqui na frente do observador que está em S, o observador que está em S começa a marcar o intervalo de tempo. Então ele liga o seu cronômetro e ele vai tentar determinar quanto tempo leva para que o trem passe totalmente na frente dele. Então ele aciona o seu cronômetro nesse instante, o trem passa por ele e ele fecha o seu cronômetro. Então, o observador que está em S, como a gente viu, ele vai medir o tempo próprio, ΔT0. Por quê? Porque ele faz as medidas aqui na mesma posição. Então, como é ele quem mede o tempo, o tempo no caso, para os dois eventos acontecerem na mesma posição, então o tempo dele é o tempo próprio. Enquanto o observador aqui, que está em S', ele vai medir o tempo ΔT', que é escrito como sendo igual a gama ΔT0, onde ΔT0 aqui é o tempo próprio medido no referencial S. Como nós vimos também, o tempo próprio sempre é o menor intervalo de tempo. Portanto, ΔT' tem que ser maior que o tempo ΔT. E se isso acontece, se ΔT' é maior que ΔT, nós também temos que supor que o comprimento do trem tem que ser diferente para os dois observadores. Isso porque a razão entre a distância e o tempo, que dá a velocidade, é que tem que ser constante para esses dois observadores. Portanto, se ΔT' é maior que ΔT, então L' tem que ser, L' é o comprimento do trem medido no referencial S'. Então é o comprimento do trem que o observador que está em S' mede, enquanto L é o comprimento do trem que é medido pelo observador que está em S. Se ΔT', como a gente já viu, é maior que ΔT, L' deve ser maior que L, para que a razão L' dividido por ΔT' seja igual a L sobre ΔT. Então, se isso aqui é grande, isso aqui também tem que ser, para que a razão permaneça sendo sempre a mesma. Então, a conclusão que a gente pode tirar disso é que quando os objetos se movem pelo espaço-tempo, tanto o espaço quanto o tempo sofrem alterações. Então, nós tínhamos visto que o tempo ele sofria uma dilatação, e agora a gente está vendo que o espaço também sofre uma modificação. Nesse caso, o espaço ele vai sofrer uma contração. Isso faz com que os objetos eles pareçam mais curtos quando eles estão se movendo em relação a nós com velocidades relativísticas. Claro que isso não é perceptível com velocidades do nosso cotidiano. A gente só começa a ver esses efeitos com velocidades muito grandes que se aproximam da velocidade da luz. Então aqui a gente tem um exemplo, uma bola que está se movimentando aqui com diferentes velocidades. Se a bola está em repouso, ela vai ter um comprimento. Conforme a bola se move com uma velocidade muito próxima da luz, nós notamos aqui que o comprimento da bola na direção do movimento vai contrair. Então, essa contração é resultado da velocidade muito grande que a bola tem. Então, quanto maior for a velocidade da bola em relação a nós, menor vai ser o seu comprimento na direção do deslocamento que a gente vai medir. A gente pode ver por que isso acontece nesse exemplo aqui, nesse quadrinho. Então, a gente tem um trem que está se movimentando aqui da direita para a esquerda. Em uma das extremidades do vagão do trem, eu tenho a KK. A KK ela dispara um laser quando o seu cronômetro marca 0,000000. E aí, na outra extremidade do trem, a gente tem a Kika.
E aí a Kika, ela é acertada pelo raio de luz aqui que a Kaká emitiu, o raio laser que a Kaká emitiu, quando o cronômetro marca 0,000004 segundo. Então note que isso aqui foi um intervalo de tempo que demorou para a luz sair aqui do laser, né, da arma de raio laser da Kaká e chegar na Kika. Esse foi o intervalo de tempo. Só que esse aqui é um intervalo de tempo medido no referencial do vagão, que está se movimentando, como eu falei, da direita para a esquerda. Se a gente coloca agora dois observadores que estão fora do vagão, em repouso, né, o vagão se move com certa velocidade v em relação a esses dois observadores. Então aqui eu tenho o Caco, e aí quando a Kaká ela lança, ela tira aqui o raio laser, o Caco começa a marcar o tempo. Então no cronômetro dele o tempo está 0,000000. E quando essa luz chega aqui até a Kika, note que, como o trem está se movimentando da direita para a esquerda, então o Kiko, que é esse garotinho aqui, que está medindo também o tempo, ele vê que quando o raio acerta a Kika, ela se moveu daqui, que era a posição original, para cá. Então ela teve um deslocamento aqui. Portanto, o tempo que ele mede vai ser um tempo menor. E ele vai marcar quando o raio atinge aqui a Kika, o tempo que ele mede nesse referencial vai ser 0,000037 segundos. Portanto, como o tempo é menor, a distância que o raio percorre também tem que ser menor. Portanto, o vagão ele encolhe de tamanho em relação a esse referencial que está em repouso e vai ter uma contração. Então, vamos escrever agora qual é a relação entre esses dois comprimentos que esses dois observadores vão medir. Então, aqui, o observador que está no referencial S', ele mede o comprimento L'. O trem se movimenta e o observador que está no referencial S, com o trem se movimentando a uma velocidade v, esse observador ele vai ver esse trem aqui com um comprimento L. Então, L é o comprimento medido pelo observador em S, L' é o comprimento do trem medido pelo observador em S'. Para o observador em S', o trem está em repouso e são os trilhos que viajam aqui da direção da direita para a esquerda com uma velocidade v. Portanto, eu posso escrever a seguinte relação em relação aqui ao referencial S'. L' dividido por ΔT' é igual ao módulo da velocidade v. Né? Aqui a velocidade é negativa porque ela está, eu estou supondo que o sentido positivo é o sentido para a direita. Como ela vem da direita para a esquerda, então a velocidade negativa. Mas eu estou colocando em módulo porque só interessa o módulo para a gente. Então eu posso escrever essa relação, né? Passando ΔT' para cá. L', é o comprimento medido por essa linha, vai ser igual a V vezes ΔT', que é o tempo medido pelo observador no referencial S'. Já aqui, nós vamos ter a seguinte relação: L sobre ΔT é igual a V. V é a velocidade do trem, né, em relação ao observador S. Portanto, eu posso escrever que L é igual a V vezes ΔT. Então, como a velocidade é a mesma nos dois casos, só muda a direção, e eu estou colocando ali em módulo já para tirar esse sinal negativo, porque ele não importa para mim, eu posso escrever nesse caso que V é igual a L' sobre ΔT', e posso escrever aqui que V é igual a L sobre ΔT. Portanto, eu posso igualar essas duas equações e eu obtenho esse resultado aqui. Posso passar um L para esse lado, esse L vem para cá dividindo, ΔT passa para lá, sendo dividido, ΔT' no caso. E aí, a partir disso aqui, eu obtenho que L' sobre L é igual a ΔT' sobre ΔT. Mas, como a gente já viu, ΔT é igual a ΔT0. Então, ΔT, que é o tempo medido por S, é o tempo próprio, porque é ele que mede o tempo no mesmo lugar. Portanto, a gente pode escrever essa equação assim, né? L' sobre L
igual a ΔT' sobre ΔT0. Porém, existe uma relação, que a gente também viu, entre ΔT' e ΔT0. Essa relação está aqui. ΔT' é igual a gama ΔT0. Então, substituindo isso nessa equação, nós vamos obter que L' sobre L é igual a gama ΔT0 dividido por ΔT0. Corta ΔT0 com ΔT0, então isso aqui é só igual a gama, o fator de Lorentz. E aí aqui a gente também precisa definir o comprimento próprio. Comprimento próprio eu vou chamar de L0. O comprimento próprio é sempre aquele comprimento no qual a coisa a ser medida está estacionária. Por isso, o comprimento próprio também é o maior comprimento sempre, tá? Então, o comprimento próprio ele tem essas duas características. Ele é a distância medida, o comprimento medido no referencial onde a coisa a ser medida está estacionária e também é o maior dos comprimentos. Então, nesse caso aqui, como em relação ao referencial S', a esse observador, o trem está em repouso e são os trilhos que se aproximam dele, então é no referencial S' que se mede o comprimento próprio. Portanto, L' é igual a L0. Substituindo aqui, nós encontramos que L0, comprimento próprio, dividido por L, é igual a gama. Portanto, L, comprimento medido por S, vai ser igual a L0, que é o comprimento próprio, nesse caso, medido por L', dividido por gama. Então, essa é a relação entre os comprimentos medidos aqui pelos dois observadores. Lembrando que o comprimento próprio sempre é o maior comprimento. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.